meu nome é Jana e eu tô há um tempão sem aparecer aqui no canal. Peço desculpa porque eu prometi muito e não cumpri nada, mas hoje eu vim trazer um processo bem diferente e legal pra vocês por aqui. Aqui eu tô produzindo uma tela a óleo, pode não parecer porque eu tô desenhando no Procreate, mas essa é só a etapa de rascunho. Eu comecei fazendo esse rascunho no papel e depois transferi pro Procreate. Aqui eu tô dando uns retoques finais no rascunho, para não deixar nada de fora, nada faltando, porque depois esse rascunho aí vai ser passado para a tela. Como eu falei para vocês, eu vim com um brush suave retocando esse esboço, para depois passar para essa tela, né? E esse projeto aqui eu fiz para a matéria de Teoria e Técnica da Pintura da Escola de Belas Artes, que eu cursei semestre passado. Foi bem complicado esse semestre, porque tinha muita coisa para fazer e por isso não consegui manter a presença aqui no YouTube, mas estou de volta. Vou tentar me organizar melhor esse semestre. E eu tô cursando artes visuais, não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas eu gosto também de produzir coisas tradicionais, como essa pintura, e acho que é válido registrar aqui essa experiência. Enfim, aqui é a parte que eu começo a transferir do Procreate para a tela. Eu sei que parece meio estranho, mas aqui é onde eu começo a fazer vários rascunhos bem malucos assim. Às vezes eu faço quadrados, às vezes eu faço uns triângulos, faço vários riscos, mas isso é só para ser um guia, tipo aquele quadriculado que geralmente usam para copiar desenho, só que é bem mais estilizado. Não dá pra ver muito, mas aí a tela já com os quadradinhos que eu desenhei, e eu boto essa foto no Procreate e coloco o rascunho por cima. Depois que eu coloco esse rascunho em cima, como vocês estão vendo, eu venho e ajusto a tela ao tamanho do desenho. Ou pode ser ao contrário também, você pode pegar o desenho e colocar ele para se ajustar ao tamanho da tela, vai dar no mesmo. O que importa é que as marcações da tela fiquem no lugar certinho para você poder copiar o desenho. Deu para entender, gente? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou tentar ser mais clara. Mas aqui eu já estou fazendo aquela cópia que eu tinha falado para vocês. Observando o desenho que está no Procreate, eu venho copiando tudo na marcação exata da foto. Não sei se dá para entender bem, mas é isso aí. Se vocês quiserem saber mais, me perguntem nos comentários que eu consigo explicar melhor por escrito. E nessa parte é bom você ter bastante atenção para que as coisas saiam na proporção certa, como você tinha feito o desenho. A proposta dessa atividade era criar uma pintura livre, mas usando técnica mista, e nesse caso aí eu vou estar usando tinta a óleo e tinta acrílica. E eu gosto muito de falar sobre sentimentos e questões psicológicas, por isso eu quis trazer isso aqui para essa tela. Então eu gosto muito dessa reflexão de coisas pequenininhas que se agrupam e formam uma coisa maior, sabe? E nesse caso eu tô falando muito de quem você é, sabe? Daquelas pequenas partes de você que formam quem você é por inteiro. Então, eu acabei pegando esses dois tons aqui de tinta acrílica, que é sombra queimada e vermelho de cádmio, para poder fazer uma base com tinta acrílica e depois aplicar a tinta óleo de forma mais uniforme, sem ficar nenhum buraquinho, e também dar um contexto, né? Eu tava com muito medo de fazer isso porque eu tinha feito o rascunho azul, que é uma cor que eu gosto muito de rabiscar por aí, mas eu tava com medo de fazer nos tons de pele que eu queria e ficar uma coisa meio estranha, sabe? Mas quando a gente faz uma arte que é tradicional, a gente tem que ter coragem de errar e assumir nossos erros. Então, é isso aí. Eu comecei a fazer essa camada com esse tom meio avermelhado, assim, bem escuro de terra. E eu queria fazer uma coisa bem aquarelada, sabe? Só que na hora de meter o pincel, eu acabei fazendo isso de forma muito brusca, com muita tinta e pouca água, e acabou ficando uma mancha enorme de vermelho, né? Desse vermelho escuro, e não era a minha intenção. Mas eu só fui seguindo ali, eu tentei ajustar as demais partes para poder ficar legal e suavezinho. Por sorte isso não acabou não aparecendo no final, mas foi um susto que eu tomei na hora. Aqui eu já estou reforçando os rascunhos.
Principalmente por causa daquele erro que eu acabei de cometer, que foi de pesar muito na parte de cima. Eu acabei precisando fazer esse rascunho bem forte com a mesma cor e a mesma tinta para poder dar uma equilibrada assim e eu poder ver no final como eu queria pintar cada coisa. Eu nunca pintei de forma cega, assim, entre aspas, só com a tinta em tela, então eu sempre me guio pelos rascunhos. Aqui também, eu acho que é legal falar pra vocês que eu tava planejando fazer uma aplicação de folha de ouro nessas partes do cabelo. Por isso que eu pintei bastante com tinta acrílica e não com tinta a óleo. Como dá pra ver agora nessa parte que eu comecei a fazer a luz e sombra já do desenho depois de ter aplicado uma outra camada de tinta acrílica e também de tinta a óleo. Mas depois eu simplesmente deixei essa ideia da folha de ouro de lado e foquei mesmo em retratar essa mesma personagem, né, várias vezes, dando ênfase nos sentimentos e nas diferentes, sabe, nos diferentes momentos que a gente passa. Ah, outra coisa legal de ressaltar também é que eu não usei outros tons além daqueles que eu mostrei. Só que com tinta a óleo aqui, né? Então eu peguei um terra de siena queimada dessa vez, com vermelho de cádmio. Também usei um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco para poder fazer as luzes, né, os pontos de luz. Mas eu não saí muito disso, não mexi muito em cores e eu acabei gostando muito de ter trabalhado assim com a paleta bem terrosa, que é uma coisa que eu não costumo trabalhar de jeito nenhum. Vocês podem ver lá no meu perfil do Instagram que minhas artes são muito coloridas e dificilmente eu tô trazendo uma coisa assim mais sóbria, mais, não sei dizer, mais terrosa, digamos assim. E acho que a melhor parte foi começar a dar forma assim, com o volume que eu acabei de dar e fazer esses detalhes assim, que eu senti que foi muito impactante, sabe? Ficou meio creepy as bonequinhas nessa parte quando elas estavam só com o olho branco, mas nossa, deu uma diferença absurda quando eu comecei a fazer essas coisas, tipo a sobrancelha também, sabe? Eu senti que elas estavam mais perto de serem mini pessoinhas na tela. E só pra lembrar aqui, se você tá curtindo ver esse processo, deixa um comentário aqui, pode tirar dúvidas comigo ou fazer sugestões de outros materiais pra trabalhar, eu tô super aberta a experimentar. É uma coisa que eu gosto de fazer muito e que eu gosto de registrar e falar sobre esses processos. E desde já eu também agradeço a quem tá ficando até agora, porque é um vídeo de quase 10 minutos e eu não sei se as pessoas hoje têm mais paciência pra ver isso, mas eu curto muito fazer. Então, mais uma vez, deixe seu comentário e deixe seu joinha que eu agradeço muito. Enfim, acho que eu consegui passar essa ideia, né, dos sentimentos e de várias pessoinhas formando uma pessoa só. Que isso se reflete de várias formas diferentes. E minha intenção aqui é que a gente passe a olhar mais para essas pequenas coisas, né, que fazem parte da gente. E também quando a gente se sentir pequena, que a gente veja que quando estamos unidos as coisas ganham mais forças. Não sei se ficou meio, sei lá, mas é isso que eu acho. E é esse o resultado final. A minha tela tá prontinha aqui. Foi uma experiência bem legal, essa foi a minha terceira pintura a óleo e eu gostei muito, eu gosto muito desse material. E é isso, até a próxima, gente. Tchau, tchau!